No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está. Espera. Muito bom dia, tudo bem com você? Prazer, meu nome é Sherry Filho. Estamos juntos hoje um pouco mais cedo. As igrejas estão voltando, as pessoas estão estudando a escola sabatina daqui a pouco. 9h15, 9h30 mais ou menos, né? E saindo daqui, dessa palestra, eu quero fazer um vídeo, no máximo 30 minutos, 35, não vou passar disso, e depois eu vou descer, depois de longo tempo, para a minha igreja. Mas que bom, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o caminho estreito. O que é o caminho estreito? É uma confusão que as pessoas carregam sobre si, que acaba entrando por um caminho com uma mochila de 30 quilos de pedras. E segue o caminho achando que é o estreito porque está pesando, porque está amargurando, porque está doendo. E aí ela consegue enxergar de que está agradando ao Senhor. Eu estava falando com uma pessoa há pouco sobre conhecereis a verdade vos libertará. O que as pessoas enxergam como verdade? Na grande maioria, os mandamentos de Deus. A verdade é o sábado, ou seja, eu tenho a verdade porque guardo o sábado, e você não tem porque não guarda. E aí ficam uma trocação de ego, de brigas teológicas, de conhecimentos fúteis, porque ele, fora de um contexto, é futilidade.
seja mandamento, seja Bíblia, seja o que for. Então, quando nós compreendemos que a verdade que te liberta é a graça de Deus, você estará trilhando por o caminho estreito. Então, eu quero explicar isso para você. Conhecereis a verdade vos libertará. É a graça de Deus. Nada mais além disso, ok? Não há liberdade no sábado. Não há liberdade nos mandamentos. Portanto, não há verdades que libertam neles, e sim em Cristo, e sim pela graça do Senhor, pela misericórdia, bondade dele. Na transformação, que é pela graça, na santificação, que é pela graça, aí você observa os desejos e os mandamentos do Senhor Deus. Então vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, diz o seguinte: até os que não pecaram como Adão, que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Perdão, até os que não pecaram como Adão, que desobedeceu a um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, ou seja, a separação de Deus. É isso que ele quer nos ensinar. Eles se separaram de Deus para cometer o pecado. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dessa situação de morte, da separação. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imagine a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz a morte e esse generoso dom gerador da vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte. Adão pecou, a sentença é morte. Mas sobre os muitos pecados que se seguiram, veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelos erros de um homem, se ela ganhou força, notoriedade pelo erro de Adão, imagine o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos, esse dom de vida extravagante, essa restauração total, providenciados pelo homem Jesus Cristo. Muito bem. Louvado seja Deus. Isso é muito bom. Existem pontos fundamentais na vida das pessoas. E eu quero falar de uma maneira geral hoje. Um recado para todas as igrejas. Porque todas têm filhos de Deus, todas têm pessoas salvas, todas têm pessoas que querem aprender. As pessoas, elas se atropelam com o caminho que Deus nos direciona. Quando eu aceito, quando eu amo a Cristo, quando eu tenho meu foco, meus olhos fitados ao céu, eu estou num caminho. Esse é o caminho aonde Jesus fala na bem-aventurança. Bem-aventurados justos e puros de coração. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Essa bem-aventurança que Jesus diz, ele não está dizendo feliz. Ali a palavra original é caminho. Você está no caminho da felicidade. Você está no caminho do céu. Você está no caminho de Jesus. Ou seja, bem-aventurado aqueles que, estando em Cristo, entram num caminho. E nesse caminho, você trilha o quê? A verdade, a vida. Você busca o bem das pessoas. Você está no caminho do reino de Deus. Você entra no caminho estreito do reino de Deus. É o que nós vamos estudar hoje. Bem-aventurados os que são pobres e humildes de coração, porque está no caminho estreito.
Veja que o caminho estreito não é aquele que você pensa, que a maioria pensa, que é não beber, que é não ir para balada, que é não olhar carnaval na televisão, que é usar saia comprida, que é vestir-se desta forma, não falar tais coisas. Ou seja, as pessoas começam a achar que elas estão trilhando o caminho de Cristo, ou o caminho largo, pensando nessas atuações. Então, elas vão evitando todo o caminho largo, que seriam essas atividades externas. E o que ela faz? Ela fala, então eu vou deixar de fazer isso, não vou ver carnaval, não vou comer isso, não vou praticar aquilo, não vou olhar aquilo, vou purificar a minha mente, e agora eu estou sofrendo porque a minha carne pecaminosa deseja pelo menos algumas coisas disso. Mas como eu estou no caminho estreito, eu vou tirar tudo isso da minha vida, vou sofrer essa dor, o caminho vai me esmagar, aí eu vou orar e Deus vai me atender. Porque eu estou no caminho estreito. E o caminho largo para essas pessoas é toda esta forma de vida que o mundo nos oferece. E aí eu digo a você, o caminho estreito, ele é para poucos. Por quê? Porque ele não é comportamento. Porque a pessoa que acha que está no caminho estreito porque ela mudou o seu comportamento, porque ela não age como as pessoas do mundo agem. Esses dias eu vi alguém mostrando no carnaval os gays fazendo uma atitude de Jesus e Satanás com o tridente em cima dele. Era uma xingação terrível. Crente da nossa igreja, num grupo. Eu tive que entrar e interferir. Era um ódio para defender a Cristo. Era um ódio porque ali para eles estava o caminho largo e eles, como eles não participavam do carnaval, eles estavam no caminho estreito. Olha o erro profundo. Então, o caminho estreito para eles é ruim. Agora, eu te pergunto, o que Jesus nos dá, nos oferece e que é ruim? O caminho estreito. Ou seja, para eles, para esses crentes, o caminho largo é bom e é pecado. E o caminho estreito é ruim e é santo. Porque eles não participam do carnaval que os gays participavam. E a atitude deles ali era inteiramente pelo caminho largo. 100% no caminho largo, enquanto os gays do carnaval não estavam em caminho nenhum. Não tinham conhecimento de nada. Estavam perdidos naquilo que eles conhecem e vivem. Eu vivi assim. E a xingação, que era o caminho largo, não é visto pelos crentes como caminho largo. Eles veem que eles estão no caminho estreito, xingam quem está na cabeça deles no caminho largo, e assim se sentem livres para louvar e engrandecer a Deus. Porque estão defendendo o que Deus nunca pediu. Defesa para nenhum de nós, em nenhuma situação. Aí você encontra Jesus dizendo muitos, porque vamos entender uma coisa. A igreja de Deus, ela é bem menor que a sua. A gente gosta de igreja grande, igreja bonita, cheia de gente, quanto mais batismo melhor, aí é um orgulho santo, estamos batizando muitos, a igreja está crescendo, aí eram 11 milhões, agora são 13, é uma alegria sem fim. Só que nós nos esquecemos que a igreja de Deus é onde estiver 2 ou 3, meu irmão. Nunca é a maioria. Aprenda com Jesus. Jesus sempre nos diz, aonde a multidão correr, vá pelo caminho oposto. É duro? É duro, mas é verdade. Quando a multidão de líderes clamam com uma só voz, pule fora, que tu está indo
para o barranco, para o caminho largo. Por quê? Deus diz assim: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos dirão para Deus, e Deus dirá assim para você que está no YouTube: poucos entrarão no reino dos céus. Jesus diz: não temais, meu pequeno rebanho. Por quê? Porque a maioria andam no caminho largo. E não é porque praticam esses pecados que todo mundo busca não cometer nas suas listas do que fazer e o não fazer. Mas o rabo está sempre para fora da porta. Porque o caminho largo são atitudes desumanas. Raiva, inveja, a amargura é o que mais nós encontramos. Pessoas amarguradas. Pessoas amarguradas, irmãos, elas contaminam tudo que está ao seu redor. Ela contamina uma igreja inteira quando tem uma pessoa amargurada lá dentro. Elas te provocam. Elas fazem de tudo para falar de você mal. Essa amargura, ela vem da palavra amargo, da água amarga, amara. Você contamina o rio. Você contamina famílias, amigos, parentes, irmãos. Isso é o caminho largo. A frivolidade da vida, a arrogância, a supremacia de que tudo sabe e que de nada eu preciso porque eu tenho esta verdade, entre aspas. Claro que guardar o sábado e os mandamentos não é mentira, mas não é a verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a graça, porque eu estou falando em salvação. Eu não estou discutindo erros e acertos teológicos. Isso para Cristo também não importa. Jesus correu ao inverso de toda discussão teológica na sua época, todas. Dele chegar ao ponto e falar: vocês não ouviram que Davi entrou no santuário e comeu pão da preposição, que era proibido, era mandamento, levava à morte? Vocês nunca ouviram isso? E Deus não imputou sobre ele esse pecado? Porque Davi vivia pela graça. Por mais pecador que fosse, mas ele andava no caminho estreito. Quando ele transgrediu aquela lei, não era porque ele queria transgredir para mostrar para as pessoas que ele era o rei de Israel, que ele era o homem ungido de Deus, não. Era para matar a fome das pessoas. E está cheio de gente que não mata a fome da pessoa porque é sábado. Eu escutei uma história interessante de uma pessoa que eu estava falando sobre a graça, sobre o sábado, que a pessoa se interessou. Ela falou: mas um dia eu estava indo para um sítio e meu carro quebrou e 2 pessoas vieram com um Jeep passando por mim. A pessoa falou: olha, só vai ter que aguardar alguém vir te pegar, porque, você desculpa, nós somos adventistas e hoje é sábado e nós não podemos fazer nada. Não podiam tirar o carro da mulher, trocar o pneu da mulher. Isso é caminho largo. Porque Deus falava nos seus mandamentos, aonde estava a arca. Dentro da arca havia os 10 mandamentos, e Deus mandou colocar sobre os mandamentos o propiciatório por cima. No propiciatório que ficava em cima da tábua dos 10 mandamentos, ali era aspergido o sangue do cordeiro. O sumo sacerdote, o sacerdote aspergia o sangue, mostrando que o sangue de Cristo está acima da lei de Deus, está acima da tábua dos 10 mandamentos. Por que então as pessoas morriam quando iam para a arca e iam olhar os mandamentos? Porque para olhar os mandamentos, eles tinham que empurrar o propiciatório, tirar de cima da salvação das pessoas
o propiciatório, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a graça de Jesus. E lá dentro eles queriam olhar a tábua dos mandamentos e morriam. Por quê? Porque eles tiravam a salvação. Porque eles tiravam a graça para poder olhar para os mandamentos. Esse é o caminho largo. É isso que o inimigo de Deus faz dentro do nosso povo, dentro da igreja. Ele procura trabalhar na sua mente que os mandamentos e a lei é o caminho estreito. Segui-o, que você será salvo. E você está andando no caminho largo, porque é no propiciatório, é na graça, é no amor de Cristo, é no sangue do Cordeiro que você está caminhando no caminho estreito. Eu caminho no caminho estreito e nem sei que estou no caminho estreito. Não importa para mim. Eu não sinto estar andando em caminho nenhum. Eu sinto que eu estou com Ele, nele, e Ele está em mim. O meu prazer está nele. Eu caminho no caminho dele, é o caminho estreito, aleluia. Quando você opta em olhar para o propiciatório, olhar para esse Jesus, olhar para a graça, o perdão constante e contínuo, é isso que me traz paz, é isso que me traz certeza e segurança, é isso que faz com que eu ande cada vez mais ao lado dele, propiciando os frutos que ele tem para que eu venha levar aos meus amigos, irmãos e à humanidade. Pecador, tropeço, caio, mas não saio do caminho. Está entendendo? Você está conseguindo compreender o que é um caminho e o outro? Que o caminho largo não é o carnaval. Deus não está olhando para carnaval, ele está olhando para o seu coração. O caminho largo, o caminho estreito, não são os caminhos externos que você decide caminhar, mas é os caminhos internos do seu coração que você se propõe a seguir. Quando há essa proposta no seu interior, nele, no eu, no seu interior, fluirão rios de água viva. Por que fluirão rios de água viva? Porque você está no caminho estreito, no caminho celestial, no caminho aonde há justiça. E Deus disse assim para os fariseus: se a tua justiça não, disse para nós, exceder a dos fariseus, qual que era a justiça dele? Era a justiça própria, era o caminho estreito seguindo mandamentos, era empurrar o propiciatório para olhar os mandamentos. Então Jesus falou, se você não exceder tudo isso, por quê? Para os fariseus e o povo de Deus, eles estavam no caminho estreito. E Jesus estava falando, nada, vocês estão no caminho mais largo possível. Vocês que não se arrependam, que não busquem arrependimento, vocês não verão o reino de Deus. Deus nunca discutiu mandamentos, nunca discutiu leis, nunca discutiu sábado, até porque todos os observavam. Mas estavam no caminho largo. Porque não havia eficácia de amor, de constrangimento perante Deus, de entrega, de desejo de transformação. Esse desejo é que faz com que eu esteja no caminho estreito, porque no caminho estreito é o caminho da paz, da alegria, dos órfãos e das viúvas, do caminho aonde eu busco amar ao próximo. Isso é o caminho estreito, que é o caminho que o mundo não enxerga, que é o caminho que o mundo e as igrejas muitas vezes não veem. Compreendemos? O caminho largo nos desumaniza. E não nos desumaniza porque você vai assistir um Netflix, que eu ouço muito, porque você vai cometer alguns atos que o mundo comete. Não. A partir do momento que você cai para o caminho estreito, o que acontece? Você não tem desejo. Você acha que eu estou preocupado com carnaval, cara? Você acha que eu estou buscando a alegria do carnaval na minha vida? Se eu tenho toda a alegria colocada no meu coração? Agora, qual é a vantagem de eu atacar o carnaval? Qual é a vantagem de eu atacar a saia de uma moça?
Eu já vi no Facebook, uma profeta teve revelação, Deus condenando mulheres de salto alto. Olha o nível da neurose, da esquizofrenia. Isso é esquizofrenia. Aí a pessoa começa a enlouquecer, ela começa a se achar a pessoa do caminho estreito, a pessoa justa, santa e boa. E ela, se sentindo tudo isso, o que ela faz? Ela procura, com esse peso que ela carrega, jogar esse peso para a humanidade. Aí ela começa a atacar os irmãos, atacar as irmãs. Tudo que aquela mulher que falou do salto alto deseja é poder subir num salto alto e ficar charmosa, linda, uma gazela passeando dentro da igreja. Mas não, como ela não pode, ela recebe uma revelação de Deus na cabeça dela. E aí ela recebe um monte de aprovação. Isso mesmo, irmã, glória a Deus, porque Deus te falou, aleluia, você é uma profetisa, você é uma mulher, você não sei o que de Deus. E o mundo vai nesse caminho, e o inimigo vai fazendo a festa. Então, meus queridos, o caminho não é a estrada de fora, mas a estrada do seu coração. O caminho estreito não é comportamento, é relacionamento. Quanto mais relacionamento você estiver com Jesus, mais você terá certeza de que o caminho que você segue é o dele. A amargura é o caminho largo. Nós temos que criar dentro da nossa mente, irmãos, sinapses do céu. Um dia eu preguei aqui sobre sinapses. Nossa mente, ela tem trechos de memórias criadas. Quando você cria sinapses, que o caminho largo é o carnaval, é o café, é a roupa, é a maquiagem, e aí você começa a listar, o que vai acontecer? As suas sinapses estão construídas. Então você começa a não viver essas coisas. Aí você é amargurada, aí você fala mal dos outros, aí você não ajuda quem precisa, aí você esconde o que você tem de muito para não dividir com as pessoas, para que não te falte amanhã. Mas você não fala de carnaval, você não toma café, você é vegetariana, você faz tudo certinho, que você está no caminho estreito na tua cabecinha. Aí o que acontece? Você comete todos os atos do caminho largo. E você acha que o céu é teu. E aí você quer produzir toda aquela tristeza causada pelos atos que você não comete. O teu coração dói, porque te torna amargurado. Porque por mais coisas que você não faça, existirão tantas outras a não fazer. E você nunca vai ter uma lista findável, sempre infindável. Você não faz, não come, não anda, mas depois você tem que não fazer, deixar de fazer e deixar de cometer. Aí você tem outro desencontro, eu não deveria, eu não posso. E aí tudo é comportamento, e comportamento não tem fim. Regras comportamentais não têm fim. E em segundo ponto, a sua natureza pecaminosa, ela não consegue sobreviver a não cometer comportamentos errados e pecaminosos. Somente quem está no caminho estreito. E o caminho estreito é sucumbir a tua natureza nas mãos do Espírito Santo. É sucumbir todas as tuas dores, mágoas, necessidades e impotência na mão do Salvador. Nós lemos aqui em Romanos. Se o pecado é tão forte, tão poderoso, o que vamos dizer então da graça? Se o pecado tem todo esse poder, imagine o poder da graça, do amor transformador e perdoador do Senhor Jesus. Então fique atenta, fique atento. Não entra na conversa dessas pessoas doentes. São doentes psicológicos. São pessoas que negam a eficácia do amor, mas promovem a eficácia do comportamento. Infernizam a vida deles, porque eles não conseguem se comprometer em bons comportamentos no sentido amplo da palavra, e levam esse inferno na sua vida. Levando esse inferno na sua vida, você já vai acordar pesada, amargurada e louca para entrar num caminho estreito. E aí você começa a não pensar besteira.
começa a não querer desejar bobagem, começa a querer sempre caminhar num caminho que você não tem potencial para caminhar. Você não tem forças para superar os seus maus comportamentos, os seus maus pensamentos. É uma derrotada, é um derrotado, como eu sou também. Então o que eu faço? Eu pego toda essa latrina cheia de musgo, de amargura, de dor, de neuroses, e transporto para a graça do meu Senhor. Aí nas mãos dele, eu sei que eu estarei seguro, mesmo que eu cometa os meus atos em pensamentos e em comportamentos. Mas é nele, é no caminho dele, que eu serei transformado e salvo a cada momento, a cada segundo da minha vida. Não tem outro caminho. Não tem atitudes tuas. Não tem comportamentos moralistas, que não tem nada de mal. Se você não quiser cometer erros, maravilhoso. Mas eu estou falando em salvação. Que Deus te abençoe. Que você possa entender de fato o caminho largo e o caminho estreito. E Deus não te daria um caminho estreito se fosse ruim, se fosse pesado. O meu jugo é leve. Aquele que não negar-se a si mesmo não é digno de mim. Tudo isso é o caminho estreito. Tudo isso é uma troca. É o Sherry trocando o Sherry por ele. Pela atuação dele. Pelo caminho gostoso, maravilhoso, pleno de paz, alegria, felicidade. Não há um jugo, não há peso, não há dor. Só há alegria. Só há uma constância de salvação, estando no caminho que ele me ensina a andar. Amém? Caminho da salvação, caminho do reino, é felicidade, é bem-aventurança. Que o Espírito Santo te guarde, te batize e te mostre que ele está contigo. Basta você crer. Isso é fé. Sentimentos não é fé. Se eu não estou sentindo nada nesse momento, não quer dizer que ele não esteja com você. Se eu não estou sentindo que ele não me perdoou, isso não quer dizer que ele não te perdoou. Porque eu sei que ele me perdoou, porque eu creio na cruz do Calvário. Eu sei que quando eu estou ao lado dele, ele jogou e aspergiu sobre os mandamentos o sangue dele, me purificando de todos os meus pecados. Isso é fé. Isso é graça. Isso é caminhar na certeza de que Jesus está trabalhando na sua vida e te santificando, e que isso irá ser feito até a volta dele. Aí sim, ele irá transformar a minha vida, transformar o meu caráter em um caráter santo e puro, e aí nunca mais eu terei problema com os caminhos, largo ou estreito. Eu serei um só nele e ele em mim. Mas isso pode ser feito na terra, desde que você acredite que ele te ama e te perdoa. Tá bom? Decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus do santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará.
Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por esse culto. Nos abençoe no teu santo sábado e nos ensine a caminhar no caminho estreito. Não só caminhar, mas entender e ter paz no coração, porque a tua paz excede a todo entendimento. Essa é a grande dificuldade da humanidade entender. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Compartilhe esse vídeo. Fica na paz.